Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1128. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 36 minutos da quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado e deprimido com tantas tarifas e viciado em brigadeiro de colher para tentar curar a sua insônia, que é resultado das múltiplas preocupações trazidas pelo cenário internacional de muita incerteza e um cenário também bastante pantanoso. Temos Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1128 nessa quinta-feira, já ia falar quarta-feira, nessa quinta-feira, fim da tarde. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, Daniel, com todo mundo que nos acompanha, pessoal que está acompanhando a gente para saber o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, todas as reviravoltas, todas as crises, todos os problemas, todas as crises, e um pouquinho de geleia da Shakira no final também para dar aquela adocicada. E, Daniel, quero começar o nosso episódio falando sobre a mensagem que foi dada pelo governo dos Estados Unidos com relação à Colômbia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, deu uma mensagem de boas-vindas à Colômbia nessa última quarta-feira, na Coalizão das Américas contra Cartéis. Só para a gente contextualizar o que é isso, Daniel, a gente teve, nos últimos meses, a criação daquela iniciativa chamada Escudo das Américas, né? Isso foi no ano passado. O Escudo das Américas, que é basicamente os Estados Unidos, junto com seus principais aliados aqui na região, se juntam para tentar impedir a presença de potências estrangeiras. Aqui a gente está falando naturalmente da China, está falando da Rússia, está falando de países europeus, né, com aquela tentativa de ter uma coalizão de governos conservadores de direita aqui na região. O Brasil, por exemplo, sequer foi convidado para participar dessa iniciativa, e o Escudo das Américas tem alguns projetos peculiares, particulares ali dentro, entre eles a Coalizão das Américas contra os Cartéis, que tem por objetivo, né, manifesto, fazer uma articulação entre os países que fazem parte desse grupo maior para lutar contra os cartéis de drogas. A gente tinha até agora, Daniel, nessa coalizão, né, nessa Coalizão das Américas contra os cartéis, 18 países. O Brasil não está, e a Colômbia também não estava. Afinal de contas, tanto o Brasil quanto a Colômbia tinham até pouco tempo governos de esquerda. O Brasil continua tendo, temos eleição no final desse ano agora, mas a Colômbia, desde a última sexta-feira, passou a ter um governo de direita. E, portanto, exatamente nessa semana agora, nós tivemos uma reunião, me parece que foi, inclusive, muito bem arquitetado. A Colômbia não é um país qualquer quando a gente fala sobre os cartéis. Vamos olhar para a história da Colômbia, a gente vai ver isso com tranquilidade. Nós tivemos uma reunião na cidade do Panamá, a capital panamenha, dessa Coalizão das Américas contra os cartéis. E, finalmente, nós tivemos, portanto, a admissão por parte dos Estados Unidos, né, as boas-vindas por parte dos Estados Unidos da Colômbia, né? A Colômbia foi representada pelo ministro da Defesa, pelo novo ministro da Defesa, o Major-General da Reserva Jorge Eduardo Mora, e finalmente o Peter Hegseth disse: olha, muito bem-vindo, e você agora está no nosso time, né? A lógica mais ou menos é essa, está no nosso time para a gente combater os cartéis aqui na região. Nesse contexto, Daniel, Peter Hegseth, que é de novo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, veio com uma frase que não dá para ter certeza ainda até onde que ela vai, ou qual é exatamente o seu contexto. Ele disse que a Colômbia autorizou operações militares conjuntas para destruir terroristas e redes terroristas, a gente entende aqui, em território colombiano. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. Estados Unidos e Colômbia já afirmaram, no ano de 1999, o chamado Plano Colômbia. Foi o momento no qual a Colômbia chegou à conclusão de que ela não tinha a menor condição de, com recursos próprios, lutar contra grupos guerrilheiros que estavam envolvidos também com
tráfico de drogas, né, no interior do país e, portanto, estabeleceu ali uma parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a mandar fuzileiros navais dos Estados Unidos para o território colombiano, algo que, aliás, preocupou bastante o Brasil, né? Você tem uma fronteira extensa, né, entre o Brasil e Colômbia, no meio da floresta amazônica, né? Você imagina o risco que tinha desse conflito, né, adentrar o território brasileiro também. Mas, de qualquer maneira, naquele momento isso foi feito e o Peter Hegseth dá a impressão de que uma nova autorização foi dada para que operações militares conjuntas fossem realizadas em território colombiano. Qual é a dúvida aqui? Não dá para saber se o Peter Hegseth ele falou isso apenas a título de a Colômbia entrou no nosso grupo, logo a gente vai poder fazer algum tipo de intervenção como essa. Ou se isso já foi oficializado, se foi a Colômbia dizendo taxativamente, eu autorizo, poderemos fazer a partir de agora operações militares conjuntas. Isso ainda vai precisar de um certo tempo, mas não há dúvidas, Daniel, de que nós temos uma administração de Donald Trump muito comprometida com o financiamento de ações contra cartéis de drogas aqui na América Latina. Ele é doido para agir no México. Ele, inclusive, já perguntou para a presidente mexicana, para Cláudia Sheinbaum, se os Estados Unidos podiam, será que eu poderia fazer uma ação militar no seu território? A resposta, obviamente, foi, não, óbvio que não. Mas a administração Donald Trump já anunciou um plano de fornecer $1 bilhão em assistência de segurança para o governo do novo presidente colombiano, o Abelardo de la Espriella. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, Daniel, para saber como é que vai se dar exatamente essa parceria, mas já a partir do dia de ontem para hoje, né? Isso foi anunciado ontem, nós já temos a Colômbia fazendo parte dessa coalizão das Américas contra os cartéis. Só para a gente ter uma noção de quem são os outros países que estão nessa coalizão, além dos Estados Unidos, naturalmente, né? São a grande liderança desse projeto. Nós temos países como Argentina, Bolívia, que agora também tem um governo à direita, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Paraguai, Peru, República Dominicana, entre outros, e, portanto, a Colômbia se tornou o 19º país a fazer parte dessa coalizão, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero destacar que o Fundo Soberano da Noruega bateu recorde histórico de rentabilidade no primeiro semestre de 2026. O Fundo Soberano norueguês teve um lucro líquido no primeiro semestre de 2026 de inacreditáveis 160 bilhões de euros no primeiro semestre de 2026. Rentabilidade de 9,4% em coroas norueguesas, a mais alta da história do fundo. O patrimônio total do fundo é de inacreditáveis 2,38 trilhões de euros, equivalente a cerca de $400 mil por habitante norueguês. O motor do crescimento do Fundo Soberano são os investimentos em ações, particularmente ações na área de tecnologia e inteligência artificial. Por exemplo, o patrimônio do fundo, 1,24% está em ações da NVIDIA, 1,7% está em ações da TSMC, 1,27% em ações da Alphabet, 1,17% em ações da Apple. A demanda global por infraestrutura de inteligência artificial puxou os retornos das maiores posições do fundo em ações americanas e asiáticas. 72,1% dos recursos estão em ações globais, 26% em obrigações governamentais e corporativas, que na prática são instrumentos de renda fixa, e o restante em outros investimentos. O governo só pode sacar 3% ao ano do valor do fundo e precisa de aprovação do parlamento. Só esses 3% já cobrem entre 20% a 25% do orçamento público do Estado norueguês. E você tem algumas exclusões muito rígidas para que o Fundo Soberano Norueguês não aplique. Não há investimentos em armas, não há investimentos em tabaco ou empresas que violam direitos humanos. O contraste com o Brasil é absolutamente evidente. Eu lembro quando apareceu o pré-sal por aqui, muita gente disse, é o nosso bilhete para o futuro, vamos nos tornar ricos, etc. Mas o Brasil não poupou não, Tanguy, não resolveu não poupar o dinheiro do Fundo Soberano. O Fundo Soberano brasileiro está sendo utilizado basicamente em gastos correntes. Olha aí, que coisa boa. Está sendo consumido e, consequentemente, não vai gerar qualquer tipo de retorno de longo prazo para os brasileiros.
Outros fundos soberanos, como por exemplo os países do Golfo Pérsico, têm escala comparável, mas são mais opacos e menos voltados ao bem-estar social direto, funcionando mais como instrumento de poder geopolítico e diversificação das elites governamentais do que como poupança nacional universal. Então, na prática, é isso. A gente está falando de um país que recebeu uma riqueza incalculável ao longo dos anos, pegou uma parte dessa riqueza incalculável e investiu. Investiu em ações, investiu em títulos públicos, em títulos de empresas. Esse patrimônio cresceu e, consequentemente, a Noruega, através dessa fórmula, será rica para sempre. E vai ter ali uma população que terá boa parte das despesas públicas coberta pelos rendimentos do seu fundo soberano, e você vai ter um país com uma situação absolutamente confortável em termos de finanças públicas, porque resolveu fazer uma gestão responsável de uma riqueza tão valiosa quanto aquela proporcionada pelo petróleo. E aí, falando sobre investimento, Daniel, eu sei que não dá para fazer um investimento que nem esse que a Noruega faz, né? Que é um investimento extremamente rentável. Mas o equivalente a esse investimento, se você estivesse falando de roupa, Daniel, seria você entrar na Insider Store e comprar aquelas roupas que a Insider apresenta, porque elas têm durabilidade, você vai conseguir utilizar uma quantidade muito grande de vezes. Aliás, você compara, por exemplo, com roupas de algodão, roupas que não são tecnológicas, você lava uma meia dúzia de vezes, Daniel, ela já está meio desbeiçada, meio esgarçada, já não está legal, a cor já não está lá, essas coisas. E a Insider Store, ela tem tecidos tecnológicos, em especial a família Tech. Aí tem a Tech T-Shirt, tem a Tech T-Shirt Heavy, você tem vários modelos da Tech T-Shirt e que funcionam, Daniel. Isso aqui, para mim, é o trunfo maior que a Insider é capaz de oferecer, que é uma coleção de camisas que é a base do guarda-roupa. São peças versáteis, resistentes e funcionais, pensadas para te acompanhar no trabalho, em treino, na academia, viagem, na sua rotina, e estão sempre novas, sempre com cara de nova. Você pode lavar muitas vezes, não dá mau cheiro, desamassa no corpo, você não tem nem a preocupação de passar a roupa. E aí, Daniel, entre os dias 10, a gente está no dia 13, tá? Desde o dia 10 até o dia 30 de agosto, você tem frete grátis para compras a partir de R$ 399 e brindes cumulativos. Não perca essa oportunidade, é a chance que você tem de, com uma compra, tendo um desconto, aliás, você utilizando o cupom do Petit Jornal, você já tem um desconto, o cupom está na descrição desse episódio, de fazer um guarda-roupa ainda mais versátil, com peças tecnológicas, sempre muito bonitas e que se adequam ao seu estilo e à sua rotina. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça a Insider Store, veja toda a diversidade, toda a amplitude das roupas oferecidas pela Insider para as mais diferentes situações, roupas tecnológicas e condições especiais para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tem registro que a inflação ao consumidor dos Estados Unidos fechou em 3,4% em julho, nos últimos 12 meses, queda ante 3,5% em junho e bem abaixo dos 4,2% em maio. Essa queda da inflação nos Estados Unidos acabou sendo reflexo principalmente de uma maior calmaria no preço do petróleo. Lembrando sempre que uma inflação mais baixa não significa que os preços caíram. Uma inflação mais baixa significa que os preços passaram a subir mais devagar. É apenas isso. A gente está falando de um núcleo de inflação nos Estados Unidos. O núcleo de inflação é a parte da inflação que não considera alimentos e energia. Está em 2,5% ao ano. Ou seja, a maior parte da inflação está sendo puxada justamente por energia e alimentos. O Fed recentemente manteve os juros em 3,5% até 3,75% no intervalo juro básico. Foi a quinta pausa consecutiva e 3 presidentes regionais do Fed já votaram por uma alta de 0,25% na última reunião. O presidente Kevin Warsh aboliu o Forward Guidance, que na prática significa que o Fed não publica mais as suas próprias projeções em relação ao futuro da economia. Após a divulgação dessa inflação um pouquinho mais baixa, as chances de uma alta de juro na próxima reunião do Fed caíram de 48% para 41%.
Mas tudo vai depender do Oriente Médio, do Estreito de Hormuz e do preço da energia. Por falar em energia, Daniel, eu queria trazer para nossa pauta aqui a Venezuela. Venezuela e Israel concordaram em restabelecer os serviços consulares e manter cooperação técnica bilateral. Só o contexto aqui, Venezuela e Israel têm relações completamente rompidas desde o ano de 2009. Tem quase 20 anos, Daniel, que Venezuela e Israel não dialogam. Israel ofereceu ajuda para o governo venezuelano quando a gente teve aquele terremoto recente, né? Aquele terremoto com escala que mais de 7, né? Na verdade, de dimensão mais de 7 na escala Richter, que gerou mais de 6.300 mortes, né, no norte da Venezuela. Israel ofereceu ajuda. E aí, Daniel, não tem como a gente não pensar na posição na qual a Venezuela se encontra nesse momento. A Venezuela tinha até janeiro desse ano agora o governo de Nicolás Maduro. O governo de Nicolás Maduro era uma continuidade, uma série de diferenças, enfim, mas era uma continuidade do governo de Hugo Chávez e, portanto, mantinha uma postura bastante ideológica, né, inclusive com relação a Israel. Você tem os Estados Unidos como seu grande inimigo e Israel como aliado dos Estados Unidos. Você vai ter uma distância bastante grande. Aliás, o governo venezuelano manteve, inclusive, um diálogo bastante intenso com países como o Irã. O Irã também sancionado pelos Estados Unidos. Então, os dois tinham ali um grande diálogo, um diálogo importante, exatamente para tentar encontrar maneiras de mitigar o impacto das sanções dos Estados Unidos. A Venezuela também teve, ao longo dos últimos anos, uma ligação muito forte com o movimento palestino, né, com as lideranças palestinas. Então, tudo afastava a Venezuela de Israel. Quando você teve a captura de Nicolás Maduro, a gente está falando sobre janeiro agora de 2026, e você passa a ter o governo da Delcy Rodrigues, né, à frente do país, Delcy Rodrigues, que era vice-presidente, assume o governo e passa a ter um governo próximo aos Estados Unidos, a postura venezuelana ela passa por uma inflexão. É uma inflexão, Daniel, que não é muito manifestada. Não é uma coisa de, a partir de agora, seremos próximos aos Estados Unidos. É uma coisa que a gente vai vendo que, na prática, o governo da Delcy Rodrigues se mostra próximo aos Estados Unidos. Isso vai sendo percebido e a gente tem, portanto, essa decisão que foi anunciada agora pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Félix Plascencia, que disse que, olha, a gente vai voltar a ter aí serviços consulares, uma ajuda técnica, não são relações diplomáticas ainda, mas dá a impressão, Daniel, que é uma preparação do terreno. Daqui a pouco a gente vai restabelecer, retomar relações diplomáticas entre Venezuela e Israel. Isso gera, Daniel, um certo estranhamento para a gente que está no Brasil. Já é assim, mas é o governo chavista ainda? Não é mais, né? O governo que era do Maduro, agora é a vice-presidente do Maduro, continua sendo importante, já não é mais, tivemos uma inflexão completa, não continuamos. Você imagina como é que isso gera impacto na militância chavista. Tem gente, Daniel, que passou essa vida inteira cantando slogan contra os Estados Unidos e contra Israel. E agora vê um governo da Delcy Rodrigues, de uma integrante do governo Maduro, que tem uma relação muito próxima aos Estados Unidos e agora também a Israel. Isso tem levado, portanto, a centenas de apoiadores que eram apoiadores do Maduro, são, portanto, parte, né, integrante desse regime, que vem fazendo protestos, né, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, contra a aproximação do governo venezuelano com os Estados Unidos e Israel, inclusive queimando bandeira dos dois países, queimando a bandeira dos Estados Unidos e queimando a bandeira de Israel. Dá um curto-circuito, né, na cabeça de todo mundo que apoiava o governo do Maduro. Vamos ver até onde que isso vai, Daniel, mas me parece que a preparação do terreno para que em breve Venezuela e Israel voltem a ter relações diplomáticas, Daniel. Tanguy, eu quero falar agora um pouco sobre um fenômeno político que tem acontecido na Itália ao longo desse ano de 2026. E esse fenômeno, ele tem nome e sobrenome, é o senhor Roberto Vanatti. Ele é um general reformado, ex-comandante das Forças Especiais Italianas. Em 2023, ele lançou um livro anti-woke que viralizou por defender abertamente o direito de odiar e desrespeitar. Ele entrou para a Liga de Matteo Salvini, mas acabou rompendo com Salvini e abriu seu próprio partido, que é o Futuro Nazionale. Ele está superando o Salvini
Nas mais recentes pesquisas, o Futuro Nazionale aparece com 7% das intenções de voto contra 6% da Liga do Salvini. E você já teve 100 mil adesões ao partido, 100 mil filiações ao partido apenas nesse ano de 2026. Ele defende o que ele chama de patriarcado mediterrâneo. Sociedades precisam de homens fortes que controlem suas emoções e protejam as mulheres. Ele argumenta que a violência contra mulheres aumenta quando o patriarcado é derrubado e costuma citar o exemplo escandinavo para justificar a sua teoria. Na prática, quando a gente olha para a Suécia, você tem níveis de violência bem mais baixos até do que os níveis de violência na Itália. Ele também defende a reimigração, ou seja, a expulsão de migrantes que já estão na Itália legalmente. Ele quer reverter a lei que endureceu penas para feminicídio aprovadas pelo governo da Meloni, argumentando que é injusta contra os homens. Na prática, ele está utilizando algumas estatísticas que não param muito de pé, mas de qualquer forma, a gente observa algo que tem se repetido na Itália. Na Itália não, na Europa de forma mais ampla. Você tem um partido mainstream de direita, que no caso é o partido da Meloni, que perde espaço não para o centro, mas para uma ala ainda mais à direita, que empurra a pauta pública inteira. E é sempre a mesma coisa, identidade cultural usada para justificar a política econômica e social sem debate de dados. E a gente observa que também é um fenômeno de crescimento acelerado. O partido sai do zero e acaba se tornando ali uma ameaça para partidos mais tradicionais muito velozmente. A gente observa fenômenos semelhantes em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, e vale acompanhar para saber qual é o tamanho do partido, o tamanho que esse partido vai alcançar, o Futuro Nazionale, e chama particularmente a atenção essa coisa de patriarcado num país que é governado por uma mulher, né? Aliás, ela se tornou a primeira-ministra mais longeva em muito tempo. Talvez o Berlusconi tenha sido mais longevo que ela, mas é muito difícil pensar na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, com uma primeira-ministra que conseguiu permanecer no cargo por tanto tempo. E claro, você acaba tendo aí um questionamento mais à direita, lembrando que a Meloni é uma política de direita, é uma política conservadora, e uma pegada aí de defesa do patriarcado em um país que está sendo governado por uma mulher. Essa proposta toda que você está falando aí, Daniel, desse camarada, tá fazendo a Giorgia Meloni parecer uma primeira-ministra de centro-esquerda, né? Ela foi jogada para... Tudo é questão de referencial, Tanguy. Depende de que lado você está e para onde você olha. E sim, ela está parecendo de centro-esquerda diante dessas propostas trazidas aí pelo general reformado. Daniel, como última pauta aqui, antes da gente passar para a Jalera Shakira, eu queria falar sobre o Mar Negro. A gente teve uma aula recente, né, que aconteceu. Essa foi uma aula gratuita, aliás, né? Aula gratuita tá lá no YouTube do Petit Jornal, sobre o Mar Negro, sobre os estreitos turcos e tal. E tem uma ressonância muito grande com essa notícia que eu quero trazer aqui. A gente falou nessa aula, Daniel, que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são enormes produtores de grãos. A gente está falando sobre países importantíssimas para o abastecimento global de grãos. E que a produção de grãos e a exportação de grãos é importantíssima para a economia ucraniana. É importante para a economia russa também, mas para a economia ucraniana sempre foi muito importante. Desde o início da guerra, a Ucrânia vem tendo dificuldade para exportar. Naturalmente, você tem uma guerra que está acontecendo também no Mar Negro. A Rússia vem, portanto, promovendo um bloqueio contra essa passagem dos navios ucranianos. A gente já teve, inclusive, uma iniciativa para tentar facilitar esse escoamento. A Rússia, durante um determinado momento, aceitou, chegou a ver o escoamento de grãos, mas isso já foi paralisado e nós tivemos agora, portanto, uma proposta que foi enviada pela Ucrânia à Rússia por meio de intermediários. Esse intermediário, ao que tudo indica, é a Turquia, tá? E a proposta é a suspensão mútua de ataques contra alvos civis e embarcações no Mar Negro. Então, assim, Rússia, tiver passando uma embarcação militar ucraniana, é um alvo legítimo.
A gente entende, pô, é guerra, se estiver passando uma embarcação russa também, a gente não vai perdoar, a gente vai tentar atingir, a gente vai tentar afundar. Agora, está passando uma embarcação civil, está passando um navio que está transportando grãos, é melhor para mim, é melhor para você e é melhor para o mundo que esse navio passe. A gente está falando, Daniel, sobre uma preocupação que não é apenas da Rússia e da Ucrânia. A gente está falando sobre uma preocupação global. A gente está falando sobre a possibilidade de uma elevação global no preço dos alimentos se Ucrânia e Rússia não conseguirem exportar a sua produção. Então a Turquia, que óbvio tem todo o interesse, a Turquia também é banhada pelo Mar Negro e é a guardiã dos Estreitos de Bósforo e Dardanelos, guardiã não, Estreitos de Bósforo e Dardanelos passa por dentro do seu território, tem todo o interesse numa normalização. Olha, gente, tem que deixar passar, porque isso aqui é muito importante para o mundo como um todo. O bloqueio que está sendo promovido pela Rússia, Daniel, aos portos da região ali de Odessa, né, fica no sul da Ucrânia, provocou um colapso de 76% nas exportações de grãos da Ucrânia, quando você compara, fazendo a comparação anual com o mês de agosto. Ou seja, em agosto está exportando 76% menos do que você exportaria de forma anualizada. Daniel, é muita coisa. 76% de queda é muita coisa para um país importante como a Ucrânia, quando a gente fala sobre a exportação de grãos. A Rússia disse que não recebeu nenhuma comunicação oficial, nada foi oficializado ainda. Vamos ver se a Rússia vai receber essa mensagem, se vai aceitar, porque globalmente isso é importante para todo mundo, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje, terminando com uma nota um pouco mais leve o nosso episódio? O que você traz, Daniel? Me conta. Tanguy, o Marco Rubio resolveu dar uma entrevista, ele e a esposa, para um podcast, e eu trago aqui os melhores momentos, porque temos vários melhores momentos para serem destacados. Por exemplo, ele contou, Tanguy, que ele e o Pete Hegseth são vizinhos em uma base militar em Washington e os animais de estimação dos dois estão em guerra. O gato de Hegseth ocupa regularmente a varanda dos Rubios e não foge quando o Rubio se aproxima e o Rubio fica irritado. Ele chega lá e o gato do Hegseth não sai da varanda dele, rapaz. Ele não consegue expulsar o gato do Hegseth da varanda dele. E ele também afirmou, o Rubio, eu nunca imaginei que o Hegseth fosse uma pessoa de gato. Nunca achei que ele fosse esse tipo de pessoa. Achei que teve ali uma certa crítica ao coleguinha. Não achei que foi uma declaração, digamos assim, ingênua por parte do Marco Rubio. Fica aqui o registro. Mas aí o Rubio continua e ele conta para nós que ele tem um Golden Doodle que parece um poodle, né, Tanguy? Um poodle dourado. E você tem ali esse poodle dourado dos Rubio, muito esperto em abrir portas e que há poucos dias invadiu a sala dos Hegseth enquanto eles assistiam televisão. Mas que o cachorro dele, ao contrário do gato, percebeu que ele não era bem-vindo e acabou voltando para casa. E aí falou mais um monte de coisa, contou das dietas que o pessoal acaba fazendo lá, que ele não faz dieta, ao contrário dos colegas dele, que ele é brabo, que ele é latino, que ele faz o que ele acontece, que ele come tudo mesmo e não tem problema nenhum. Enfim, e você ainda teve ali um bônus que o Rubio destacou que ele acredita em OVNIs. Ele acredita em OVNIs, ele não sabe o que são, ele deixou isso muito claro, mas que tem coisas voando sobre as nossas instalações militares? Tem, ele afirmou isso. E destacou que Donald Trump está em cima disso, que Donald Trump está de olho, está cuidando de nós e está monitorando aí essas movimentações absolutamente estranhas que são feitas por OVNIs. Tanguy, eu queria registrar que esse é um dos homens mais poderosos do mundo, responsável pela política externa dos Estados Unidos e que passou a considerar que o hemisfério ocidental é uma prioridade para essa política externa dos Estados Unidos. É isso, obrigado, bom dia. Ô, Daniel Souza, como é que a gente veio parar aqui, hein, cara? Daniel, esse é o país mais poderoso do planeta Terra, Daniel. Maior economia, maior exército, né? Quer dizer, maior investimento militar. Os caras têm capacidade para fazer o que eles, enfim, para zonear o mundo todo. E é governado por um monte de lunático, Daniel. O que está acontecendo, Daniel? Não que os Estados Unidos sempre tivessem lideranças muito sãs, tá? Sempre foi uma galera meio pirada. Mas essa galera aí tá de parabéns, viu? Eles realmente se superaram muito. Aliás, se você quer saber mais sobre os Estados Unidos, temos cursos sobre os Estados Unidos lá no Petit Cursos. Temos, aliás, uma aula gratuita sobre o Trump, tá lá no YouTube do Petit Jornal.
Se você quiser saber mais sobre o Trump, sobre o entorno dele, sobre a família dele, sobre os negócios dele, tá tudo lá. Não fomos discretos, contamos tudo que a gente conseguiu descobrir e a gente tem um curso nesse momento sobre as rotas. A gente falava agora há pouco sobre o Mar Negro, tem um curso que está rolando agora em que a gente está falando sobre o Estreito de Malaca. Daniel deu uma aula anteontem sobre o Estreito de Malaca, uma aula espetacular. A gente tem aula em breve sobre Mar Vermelho, sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, sobre o Canal de Suez, essas grandes rotas que estão ameaçadas. Tudo isso está lá, peticurso.com.br, o link está na descrição desse episódio. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal e o auxílio de nossos apoiadores é de fundamental importância. Fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Pet Jornal. Chave Pix no descritivo desse episódio. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link do Apoia-se, que é bacana para quem prefere o cartão de crédito. Tem o link do Patreon, que é muito bom para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta com o nosso tradicionalíssimo episódio de sexta-feira, o Petit Invest. Segunda-feira tem mais bate-papo. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.